Glória a Deus. Isso, enquanto você oferta, aleluia, fecha os teus olhos por um instante. Quero orar com você. Antes de nós recebermos de Deus aquilo que Deus tem para nós. Querido Deus e amado Pai, a Ti, ó Deus, nós te damos graça por esse momento que nós temos na Sua presença, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui neste lugar agora. E eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de poder adorar ao Senhor nesse início de semana, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de agradecer a Ti neste lugar. Te agradecemos ao Senhor por esta casa que o Senhor preparou para juntos nós podermos adorar a Ti. Senhor, fala conosco de uma maneira especial hoje. Abra, Deus, o nosso entendimento, abra o nosso coração, nossa alma, para que tudo que venhamos receber aqui, Deus, possamos receber de Ti. Que não sejamos nós, mas que seja o Seu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Cutuca quem está do seu lado, que é o que você pode fazer, ou então olhando para frente ou para trás, diga para essa pessoa: você está no melhor lugar do mundo. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Amém? Aleluia. O salmista Davi já dizia, quão bom é estarmos reunidos na presença do Senhor. Mais vale um dia nesta casa do que 1000 dias fora daqui. É o que ele fala para nós, é o que ele deixou escrito para nós. Eu quero que hoje nós tenhamos aqui uma palavra voltada para a família. Quem tem família, levanta a mão aí. Diga: eu tenho família. Eu tenho família, você tem família. Tem alguém que está sozinho aqui? Deixa eu ver hoje. Quem está sozinho, que a família não está? Ó, 1, 2 pessoas, muito bem. Quem está com o pai ou com a mãe aqui? Levanta a mão. Quem está com o pai? Isso. Quem está com a esposa aqui? Quem está o casal? Isso. Olha só, que legal. Quem só está como filho aqui? Levanta a mão. Ó, então eu posso falar normalmente. Abra a palavra do Senhor, você que a trouxe, no livro de Mateus, de capítulo 7, verso 6. Vou ler algo com vocês aqui. Capítulo 6 de Mateus, capítulo 7 de Mateus, verso 6. Diz o seguinte: 7:6. 7:6, isso mesmo. Algumas versões falam, pela NVI fala cachorro, outra versão fala porcos. Eu tenho na minha versão porcos aqui. Diz assim: não deem aos porcos o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles a pisarão. Ok? Isso? Então diga assim comigo: não deem aos porcos vossas pérolas. É isso aí que eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês. Ô, gente, vocês olharam o tema da nossa palavra hoje? Eu coloquei lá coisas de família. Eu gosto de causar, né? O Everson não está aqui, ele estava ali, né? Eu gosto de causar nos temas, que eu acho interessante chamar a atenção sua já pelo tema. Porque quando eu consigo chamar a sua atenção pelo tema, eu consigo fazer com que você abra os seus ouvidos para aquilo que você vai ouvir, certo? Isso é muito interessante. E por que eu escolhi esse tema? Porque a língua portuguesa, gente, ela tem muitas palavras, e quando eu olho para essas palavras, algumas palavras, elas dizem muitas coisas para nós. Outras palavras, elas não dizem nada, mas trazem um significado que você e eu entendemos. Não entendi nada, pastor. Calma, você já vai entender. Por exemplo, vamos pegar a palavra graça, e eu quero a ajuda de vocês aqui que estão aqui comigo, né? Toda vez que eu fizer uma pergunta, você fala graça, ok? Então vamos fazer um teste aqui, eu vou falar aqui, 1, 2, 3,
Mas vocês estão de graça comigo, né? Tem que falar mais bonito. 1, 2, 3. Então, toda vez que eu levantar alguma questão sobre esta palavra, você fala graça. Graça é uma palavra na língua portuguesa que ela tem alguns significados. Eu poderia dizer para você hoje, nós somos salvos pela... Eu queria saber qual é a sua... O culto amanhã é na casa da nossa irmã? Queria dizer hoje que vocês estão uma... Queria perguntar para você se você está achando... Você entendeu que a palavra graça, ela traz a nós alguns significados, e você consegue entender, né? Mas ela tem alguns significados. E aí, então, eu escolhi a palavra coisa. O que é coisa, gente? Coisa não é nada. Mas muitas vezes ela explica tudo na língua portuguesa. Porque eu poderia chegar aqui e dizer para você hoje, dizer assim para vocês, olha, hoje eu estou sentindo uma coisa tão ruim. E você já entendeu? Que a coisa aqui não está boa, né? Você pode olhar para uma pessoa, para o seu cônjuge, sua família, filho, esposo, pai, e dizer assim, a coisa está preta para você hoje. E ele vai entender que a coisa não está boa. Alguns mais criativos até pegaram esta palavra coisa e fizeram dela um verbo, você sabia disso? Você já viu algumas pessoas falando, olha, eles estão coisando. Por que eu levantei esse tema? Porque eu quero falar de algumas coisas para vocês aqui hoje, e vocês vão entender o que nós vamos falar aqui. E o que estamos falando aqui vai estar voltado à família, gente, porque todo mundo tem família. E eu quero falar um pouco sobre família. Nós estamos determinando, né, um culto no mês, o terceiro mês, para nós falarmos sobre família, sobre famílias. E famílias é composto de pessoas. Muito diferente, bem diferente. Na sua família, imagine, ninguém é igual a ninguém. E eu fico pensando como é que nasce no coração de Deus uma ideia de formar esta instituição chamada família. Como é que começa uma família? Começa onde? Começa no casamento. Diga comigo, casamento. Quantos solteiros, quero saber, temos aqui? Tem alguém solteiro aqui? Deixa eu ver. Só um? Olha. 2. Deus seja louvado pela vida de vocês. A instituição família, meus queridos, começa onde? Começa quando 2 se encontram para se tornarem um. Então, para vocês 2 que levantaram a mão, que são solteiros e que ainda não tomaram essa decisão, e eu diria que essa é uma decisão muitíssimo importante, por quê? Porque talvez seja a maior decisão, você que está aqui, que tem família, esposa, talvez uma das mais difíceis decisões de que você tenha feito e tenha escolhido. Quando eu tomei a minha decisão de casar, o dia que eu fui comprar a aliança com a Andréia, na época existia cheque, hoje nem existe mais isso, né? É muito raro, mas na minha época existia cheque, e eu não tinha cheque, então eu emprestei o cheque do meu sogro, aliás, o que viria a ser o meu sogro, olha que coragem dele, né? Eu nem tinha casado ainda, e aí eu cheguei lá para assinar na loja, onde eu via as alianças, gente, eu tremia muito. A Andréia quase teve que pegar na minha mão para assinar junto comigo, de tão nervoso que eu estava. Por quê? Porque era uma decisão que eu estava tomando e que eu tomei, que é vitalícia. Você já parou para pensar nisso? Que a decisão aí dos solteiros, ou a decisão de quem já tomou e que já está nessa união, ela é vitalícia. Ela é para sempre. E nos dias atuais, as pessoas estão vivendo mais, gente. As pessoas estão vivendo mais. Então, quando você olha para o seu cônjuge, você fala assim, nossa, vai viver muito essa pessoa. Porque os tempos são outros.
A ciência tem se multiplicado e nós temos vivido mais. Então o que acontece? Eu preciso fazer deste casamento, desta instituição, um lugar que eu venha estar bem. Um lugar que eu diria que precisa mais do que união, gente. A família precisa ter mais do que uma união. Ela precisa ter uma fusão. Homem e mulher precisam ser mais do que unidos. Eles precisam ter entre eles uma fusão. E quando é que começa essa fusão? Quando Deus faz parte disso. Porque é muito forte o que você disse, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 25 anos atrás, 3 anos atrás. O sim que você empregou lá, não foi só na riqueza, na pobreza. Não foi só na doença, na enfermidade. O sim que você empregou lá atrás é com cabelo e sem cabelo. É com dente ou sem dente. É no tamanho 38 ou no tamanho 46. Você já parou para pensar? O pastor não diz isso na hora que vai casar, porque quando você casou, pensa bem, eu quero mexer um pouco com o histórico familiar. Quando você casou, quando você disse sim, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso, gente. Por quê? Porque você é tomado pelo um instinto que eu chamo de sentimento chamado paixão, e paixão é burra. A paixão é burra, a paixão não vê defeito. Geralmente nós não casamos por amor, sabia disso? O amor nasce da vivência, da convivência, gente, do dia a dia, do cotidiano. Nós somos tomados, você foi tomado inicialmente para constituir a sua família, você foi tomado de uma paixão muito forte. Foi ou não foi? Foi, você olhou e se apaixonou. Foi assim, Andréia, com você? Foi assim com a Andréia. Ela olhou para esse rapaz de 1,80 m, forte, musculoso. Foi isso que ela viu? Não. Ela viu um rapaz de baixa estatura, magrinho, pesando 45 quilos. Jesus fez uma obra tão grande nesse coração. Jesus deve ter mostrado outra coisa para ela, não é? Mas ali nascia o quê? Nascia uma instituição. Ela foi tomada pela paixão, eu fui tomado pela paixão. Nós não fizemos pesquisa, você não fez pesquisa, você já vai ver onde eu vou chegar. Você não fez pesquisa, ela não fez pesquisa se eu tinha chulé. Ela não fez pesquisa se eu tinha mau hálito, não fez pesquisa. Porque a paixão não dá muita vazão para isso. Então o que acontece? Daí nasce a família, a instituição. E aí você vai conhecendo as pessoas, e aí você conhece esse grande amor na sua vida. E muitas vezes, nos dias de hoje, muitos têm chegado até mim e falado assim: olha, Henrique, eu não tenho mais gostado daquilo que um dia eu disse sim. E essa talvez seja a nossa maior preocupação hoje, porque essa família, ela está debaixo de um teto, está debaixo de um sim que você deu, homem e mulher, está debaixo de um sim. E aí o que acontece? Vocês passam a constituir agora mulher, homem, depois os filhos, e passam a viver debaixo do mesmo teto. E isso é a coisa mais desafiadora da vida. E eu digo para você que nós temos que fazer desses dias divertidos. Tem gente que quando casou, talvez você quando casou, você pensa assim: não, eu casei só com a minha esposa, eu casei só com o meu esposo. Não, gente. Outra coisa que você vai aprender nesta noite é que você não casou só com o seu cônjuge. Então eu digo para quem é solteiro, que está me escutando, quem está aqui, quando você for casar, um dos requisitos maiores, conheça a família desta pessoa que você vai casar. Porque você não casa só com ela, você casa com essa família também. O que eu chamo dos agregados. Dos agregados. E olha que vem agregado.
Você escolhe o amor da sua vida, mas você não escolhe a sua sogra, seu sogro, você não escolhe o cachorro, você não escolhe o cunhado, você não escolhe os primos, você escolhe o amor da sua vida, mas os agregados vêm no combo junto com você. E aí você precisa entender, porque essas pessoas vão fazer parte de uma família e vão fazer parte do seu dia a dia. E aí você precisa agora começar a tomar algumas decisões para você poder aprender a lidar com esta instituição que começa a ficar grande, não é? É por isso que nós criamos aqui a Sétima Church, grupo de casais. Por isso que nós criamos cultos como esse que nós falamos de família. Para quê? Para que você, talvez com 20 anos de estrada, 30 anos de estrada, 15 anos de estrada, 3 anos de estrada, renove as suas forças e reveja que a escolha foi sua. Fala assim comigo, a escolha... Ixi, não fique com medo, fala aí. A escolha foi minha. Quando você estiver bem bravo, vá na frente do espelho. Quando você estiver bravo com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua nora, com o seu genro, com a sua sogra, vá na frente do espelho e diga assim: a escolha foi minha. A escolha foi nossa. E agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que encontrar uma maturidade, é a palavra, para lidar com toda essa situação. Maturidade para aprender a conviver juntos, liderando os problemas que nós vamos enfrentar, liderando os problemas que vão aparecer, porque cada família tem a sua dinâmica, cada família tem seu costume, seus hábitos, cada família tem a sua forma de lidar com as coisas, com o lado financeiro, com o lado emocional, com o lado espiritual. Cada família tem um jeito, tem uma forma, certo ou não é? É assim. Porque as pessoas às vezes me perguntam: Henrique, qual é a fórmula do amor para dar certo? A fórmula é você ter maturidade para você poder lidar com as situações. Por quê? Porque são seres diferentes. Um gosta de dormir cedo, o outro gosta de dormir tarde. Quem gosta de dormir cedo, levanta a mão. Quem gosta de dormir tarde, levanta a mão. Eu já vi que deu gaia aí. Tem uns casal que um levantou do cedo, o outro deu tarde, né? E aí como é que faz? Um dorme com as galinhas e o outro dorme com os... Como é que faz? Maturidade. Como é que nós vamos... Qual que é a dinâmica, né? De tudo isso? Como é que nós vamos fazer uma coisa dar certo, né? Esse negócio de dormir já é uma das coisas bem diferentes, que logo quando você constitui a sua família já aparece, né? Porque o que acontece? Quando você é solteiro, você dormia de que forma? Do jeito que você queria. Cedo, tarde, né? De bermuda, sem camisa, com camisa. E quando casa? Quando casa é uma complicação. Por quê? Porque quando você é solteiro, você faz o que quer. Quando você constitui uma família, não faz mais o que você quer, mas você faz aquilo que é agradável para você, não, agradável para os dois. Quando você constitui filho, você faz aquilo que você convém. Nem sempre você faz aquilo para que seja de convém para a família, certo? Uns gostam de dormir no escuro, outros gostam de dormir pelo menos com o abajur ligado. É ou não é? Quem é do escuro não pode ver luz acesa. Então, ou seja, quando você era solteiro, você ia para sua casa, não tinha celular na época, não sei, né? Agora tem. Geralmente o solteiro leva o celular e fica ali com o celular. Quando você casou agora, esquece. Por quê? Porque tem a luz do celular. Aí o cônjuge já fala assim: desliga isso aí, eu quero dormir. Apaga esse abajur aí. Hoje lê menos, porque eu quero dormir. São dinâmicas que vão aparecendo, gente, no decorrer dos nossos dias, né? E aí? Quem está errado em tudo isso? O que gosta de dormir no claro, ou o que gosta de dormir no escuro? Nenhum dos dois está errado. O problema é que luz não tem comunhão com as trevas. Já parou para pensar? E como é que resolve? Com a maturidade. Um equilíbrio. Com equilíbrio, com a maturidade é que nós resolvemos os problemas mais simples. Porque, pasmem vocês, os divórcios dos dias de hoje não se dão por grandes problemas, se dão por detalhes. Por detalhes.
pela luz acesa, pela luz apagada, porque um dorme cedo, o outro dorme tarde. Porque um não fala, porque o outro fala demais. Porque um não escuta, o outro escuta demais. Você já parou para analisar isso? Pequenas coisas viram grandes monstros, desafios, gente, enormes. E eles vão crescendo mesmo, e vão ficando-se, grandes monstros. Eu tenho atendido casais que estão desesperados, que dizem assim: pastor, pelo amor de Deus, a minha esposa não quer mais vir para dentro de casa. E agora o que eu faço? E aí, quando eu começo a entender a dinâmica da coisa, eu vejo que o problema não surgiu na pandemia, o problema não surgiu agora, o problema surgiu há 2, 3, 4, 5 anos atrás, mas que não foi tratado, que foi se deixando, isso foi se acumulando, e chegou agora num monstro que fica difícil derrubar. Não é impossível, mas precisa haver o quê? Uma limpeza, que eu chamo. Hoje, se eu pudesse dar um conselho aqui para você, eu daria um conselho que está em Mateus 6,34, que diz assim: a cada dia basta o seu mal. Olha o que eu vou dizer agora. Esse versículo é muito poderoso na vida das famílias. Para cada dia basta o seu mal. Mateus 6,34. Então, ou seja, todo dia tem o seu mal, e todo dia eu e você precisamos limpar esse mal. Todo dia. Essa semana eu pretendo chegar na minha casa e lembrar do que eu mesmo estou dizendo aqui para você. Eu preciso eliminar o mal do meu dia. Por quê? Porque se eu não eliminar o mal do meu dia, ele vai juntar com o mal do dia de amanhã, que se não for limpado vai unir com o dia do depois de amanhã. Você consegue me entender? E a Sagrada Escritura resolve o meu problema quando ele diz assim: façam a limpeza. Em outras palavras, eu diria assim: faça essa limpeza desse mal. E o que é essa limpeza, gente? É colocar para fora aquilo que te traz tristeza. Aquilo que te traz tristeza. Existe uma diferença entre homem e mulher em termos de memória, gente, e isso precisa ser entendido. A mulher tem uma memória de elefante. Então, quando você vai entrar numa conversa com ela, seja com a sua esposa ou seja com a sua filha, você que já tem filha adolescente, lá em casa eu já tenho filha adolescente, quando você vai entrar numa conversa com ela, muitas vezes o problema não ocorreu naquele dia, naquele exato momento, quando você olha e pergunta se está tudo bem. E você acha que o problema aconteceu ali, mas o problema não aconteceu ali. O problema aconteceu 2, 3, 4 dias antes disso. Porque elas têm uma memória que elas guardam mais. O homem não. O homem já tem uma memória, que para ele é bem superficial. Ele só lembra quando ele está interessado. Está vendo? É diferente. Então nós precisamos a cada dia fazer uma limpeza. Talvez seu dia foi um dia horrível. Olha, as grandes confusões acontecem por causa disso. De repente o homem chega em casa, mas teve um dia arrebentado, um dia que deu tudo errado lá na empresa onde ele trabalha. O patrão dele culpou ele, quebrou a máquina, a culpa foi dele, Aconteceu um acidente no chão de fábrica, a culpa foi dele. Ele chega em casa com a cabeça estourando. E ele não esvazia o seu mal. E aí ele quer que a esposa adivinhe o mal dele. Gente, ela sabe que você é ruim, mas não tanto assim. Então precisa haver o quê? Haver uma consciência assim: olha, hoje meu dia não foi bem. Eu peço, não é nada com você, eu tive um dia terrível. E mesma coisa a mulher, quando o dia dela não for bom, o dia dela foi ruim, porque as mulheres têm isso, Tem uns 4 dias no mês que, olha, meu pai do céu. Lá em casa eu fico pensando, que era 4 foi para 8, 12. E aí o que tem que fazer?
tem que botar o mal para fora, tem que falar para o Henrique, dizer assim: Henrique, é o seguinte, hoje, olha, não é com você, mas eu tô, olha, daqui 4 dias eu vou ressurgir, mas daqui 4 dias, botar o mal para fora. Bota aquilo que te incomoda. Por quê? Porque a convivência, a dinâmica dessa família será melhor. Eu falo que como família nós precisamos ter comunicação. Fala comigo, comunicação. E a comunicação está aí, né? O nosso grande orador, pastor Ever, ele fala muito bem isso. Eu não quero nem me aprofundar nisso, mas a comunicação é o processo mais importante que as famílias precisam ter. E numa comunicação não é importante aquilo que você fala, mas o importante é se o outro entendeu aquilo que você quis dizer. Sabe por que aparecem as brigas familiares? Porque não há entendimento do que o outro falou. Um casal chega para jantar num restaurante, eles chegam, o restaurante está cheio, está lotado, eles chegam numa mesa e então o homem, né, o varão, quem que vocês querem, né, o homão, quem lembra da reunião, o homão, chega e fala para o garçom: ô garçom, estou aqui um tempão. E o garçom trabalhando, servindo as mesas e tudo, daqui a pouco, 5 minutos depois, chega com uma bandeja de pão e entrega para o casal. E o homem falou: não, eu não pedi pão, eu falei, eu estou aqui há um tempão. E ele entendeu: ah, eu entendi que o senhor me pediu pão. Na comunicação, o que é mais importante, gente, é se o outro entendeu o que você falou, o que você disse. E gente, comunicação entre pessoas é a coisa mais importante, principalmente na família, entre o casal, porque a forma de comunicação de um homem e de uma mulher é totalmente diferente. A forma feminina, ela é a forma de atenção, a forma de atenção dela é a forma de atenção, é isso mesmo, a atenção é a forma com que ela entende. Por isso, quando você vai conversar com uma mulher, você tem que olhar nos olhos dela. Está aí um segredo para os maridos, para os noivos. Quando você vai conversar com uma mulher, você olha para os olhos dela. Elas escutam com os olhos. Você acredita nisso? Às vezes você está discutindo, né? Quando eu falo discutir, é discutir a relação, não é brigar, é discutir. Quando você discute a relação e você está falando com a pessoa, se você não olha no olho dela, ela diz assim: olha para mim. E aí os homens falam assim: eu escuto com o ouvido, eu não escuto com os olhos. Mas o homem escuta com os ouvidos, a mulher escuta com os olhos. Elas gostam que a gente olhe para ela. Por isso que elas são perfeitas, gente, quando elas, em questão de análise. Já viu quando 2 mulheres se encontram? Os casados vão lembrar agora, porque a André é assim, você na sua casa não deve ser diferente. Mas quando 2 mulheres se encontram, antes de elas se encontrarem, elas já passaram um raio-x assim, ó. Já passaram um raio-x na outra mulher que está vindo de encontro. Antes de dizer o oi, elas já viram que sapato que a outra está vestindo, que vestido que a outra está vestindo, o cabelo, se ela fez, se ela está mais velha, se ela não está mais velha. Ela já fez essa leitura. Por isso que eu e você, homens, nós se fritamos com as nossas mulheres. Porque quando você chega no portão da sua casa, se ela está lá na porta esperando, olhando você, antes de você entrar na porta, ela já fez o raio-x. Se você está limpo, se você está sujo, se está cheiroso, se não está cheiroso. Porque elas são da atenção. O homem não. Você já viu quando 2 homens se encontram? Eles não fazem esse raio-x. Eles falam na lata. E aí, meu irmão, como é que vai você? Tá gordo, hein? Nossa, meu Deus do céu. O homem é largado nessa parte. Fala sério, gente. Ô, meu irmão, nossa, perdeu os cabelos. Tá perdendo os cabelos, a entrada aqui tá meio grande. Por isso que muitas vezes mulheres, olha, e os filhos que estão aqui entendam seus pais, às vezes, né? Quando você for conversar com sua mãe é do olho, sua mãe é do sentar ali. Seu pai já não, seu pai muitas vezes é do falar. E às vezes ele fala sem olhar mesmo. E às vezes é mais duro, é mais direto. Por quê? Porque o homem vou te falar,
Jesus tem que educar ele. Então a comunicação é bem importante, e hoje as famílias estão enfrentando grandes choques. Por quê? Choques por causa dos seus relacionamentos, e é por atenção que as pessoas estão pedindo hoje. Gente, não é dinheiro, não é status, não é posição. Muitas pessoas estão hoje tendo problema nas suas famílias por causa do relacionamento. E é esse relacionamento afetivo. As vovós têm sofrido hoje a ausência dos seus netos. Por quê? Porque os seus netos não ligam para elas. As vós que estão me ouvindo aí, vão concordar comigo. Por quê? Porque o sonho delas não é você presentear elas com um presente, não. O sonho das vovós, filhos que estão aqui, é você sentar, tirar um horáriozinho, você ir lá sentar do lado, na cadeira de balanço dela, né? Ou naquela casa dela que ela tem, que é a casa de vó. Gente, que maravilha é casa de vó. Você chegar lá e sentar e papear, e ouvir as histórias que ela já contou 100 vezes para você. Mas é isso que as vós querem. Que o seu netinho pega os telefones e: ô vó, estou com saudade de você, vó. É isso que os nossos pais, nossas mães, você que tem pai, você tem mãe, quer que você ligue para eles. Mas eu não tenho nada que falar, minha vida é muito corrida, mas não interessa. Ligue e diga: oi, eu estou só te ligando porque eu lembrei de você, eu lembrei que eu amo você, então eu te amo. E desliga. Mas liga. Eu não sou de ligar, gente. Eu tenho 2 irmãs. Eu não sou de ligar. Mas umas 2 semanas atrás eu estava me roendo. Eu não queria dar o braço torcer para ligar para elas. E elas não me ligavam. E não me ligaram. E foi apertando a saudade, não aguentei. Teve um dia que eu peguei e mandei uma mensagem para Rosilda. Eu falei: escuta, eu tô com saudade de você, eu queria te ver. Puxa, meu coração tá... Aí ela veio aqui, porque ela tem trabalhado bastante. Aí ela veio aqui no culto, assistiu o culto. De repente eu aqui em cima e tal. Terminou o culto, ela ali assim no último banco: tchau. Eu falei: tchau, mas espera aí. Peguei ela lá embaixo: não, você pode ir embora, mas eu vou te abraçar primeiro. Deixa eu te abraçar aqui para depois você ir embora. As pessoas estão afetivas quando elas vêm falar conosco a respeito de aconselhamento. Gente, de orientação pastoral, nós nem damos mais orientação pastoral. Você só ouve as pessoas, e quando termina a orientação pastoral, a pessoa diz assim para você: nossa, mas foi tão bom conversar com você, pastor, mas eu não falei nada, eu só ouvi. E as pessoas olham e falam assim: mas você traz uma paz tão grande para a gente. Eu falei: meu Deus, eu estou concretizando que a Bíblia diz assim, que o tolo se passa por sábio quando ele fica quieto. As pessoas estão carentes. Prioridades. Estou falando de outra coisa, prioridade, família. Nós precisamos ter prioridades. Ver aquilo que é mais importante para nós. O que é mais importante no nosso seio familiar para nós? O que é mais importante? Mulher, vou dar algumas prioridades para você, outras coisas para vocês. Mulher, o seu esposo é mais importante que o seu filho. Se nós tivermos um hospital e nós tivermos uma mulher grávida e esta vai dar luz a um filho, e se nós tivermos uma complicação de parto nesse hospital, o médico que está fazendo a cirurgia vai dar prioridade para quem? Para a mãe ou para o filho? Vai dar para a mãe. Por quê? Porque a mãe vai passar esse momento difícil, essa dor, mas ela vai se reerguer e novamente ela vai poder novamente. O que eu mais vejo é esposas dando prioridade para os filhos, e os homens, os seus cônjuges estão morrendo. Homens, a prioridade de vocês é vossas esposas, não são seus amigos. Se você está preparadíssimo para sair jogar aquela bola, já está até com a chuteira no pé, e a sua esposa chega cansada, com aquela cara que só quer você, e ela olha nos teus olhos e fala assim: bem, eu estou muito ruim hoje,
Tem como você cuidar de mim? Se você não quer que aconteça isso, ore antes. Senhor Jesus, que minha esposa chegue bem, que chegue radiante, chegue alegre, chegue feliz. Porque a prioridade... Eu tenho que falar, eu amo jogar futebol. Estou voltando agora às atividades. O pessoal já quer me deletar só porque eu fiz umas embaixadinhas, fiz um gol bonito. Já não querem mais eu lá no time. Que judiação que fazem isso, né? Eu amo demais o futebol, mas a prioridade ainda é a minha esposa. Filhos, a prioridade de vocês é seus pais. Quero falar um pouquinho de filhos aqui, acho que ainda vai dar tempo, porque eu quero concluir aqui. Filhos, hoje eu fiquei analisando, né? Nós estamos criando hóspedes nas nossas casas, você sabia? E eles acham, né, que tem direito de ser hóspede. Porque quando você vai para um hotel e você é hóspede, mas você paga para estar lá, né? E os nossos filhos em casa vivem como hóspedes e não pagam nada. Porque mal eles sabem, né, do preço da luz, do preço do gás, do preço da gasolina, do preço. A única coisa que eles devem saber o preço é das roupas que eles usam, porque é eles que escolhem. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, né? Nós precisamos colocar em nossos filhos disciplina. Disciplina. Sabe, eu sou de uma época, eu já falei aqui há algum tempo atrás, eu sou da minha época que meus pais nem falavam nada para mim, meus pais só olhavam. Está aqui a Rosilda que não me deixa, só batia o olho, nós já batia continência e rapava o pé. E quando nós saíamos com nossos pais, que nós víamos qualquer incidente na rua, porque às vezes o que acontece? Antigamente apanhar não dava vara criminal, essas coisas, né? Não tinha, na época nossa não tinha lei, eu apanhei, né? E agora criaram lei, eu não posso surrar, me vingar. Bom, o que acontece? Quando nós saímos com a nossa mãe e via um incidente, a minha mãe só olhava assim para nós, assim, olhava e apontava assim com o dedo, ó. E daí olhava para nós e fazia assim, ó. Eu já entendia que se eu fizesse o que ele estava fazendo, ia acontecer a mesma coisa, né? Criançada de hoje não tem limite, gente, fala sério. Eu falo assim, nós fomos criados dentro de cavernas e nos tornamos guerreiros. Olha a geração que é a minha, essa geração aí vai me entender. E agora o que nós estamos fazendo? Nós crescemos e estamos construindo palácios, e dentro do palácio nós temos criado os nossos príncipes. Temos criado esses nossos príncipes que não sabem e que não se recordam de valores que eu e você aprendemos. Gente, não estou falando aqui, né, que nós temos que espancar os nossos filhos, não é nada disso, não me entenda disso. Na minha infância, a primeira vara, né, de família que eu conheci foi uma vara de amora, que minha mãe tinha assim, ó, sei até o tamanho, ó. Que os vergão sumiram depois de alguns anos. Mas quando eu passo a mão aqui ainda eu lembro, puxa, aqui ficou uns vergão. Então o que acontece? Mas nós demos gente, não ou não demos? Eu dei gente, dei trabalhador, dei honesto, dei íntegro. E hoje em dia nós ficamos com medo, e nós precisamos colocar disciplina nesses nossos filhos. Coisas boas da nossa época, vamos voltar como família, coisas boas da nossa época. Nós tínhamos mais convivência, acontecia algumas coisas para nós ficar mais unidos. Por exemplo, piolho. Hoje nós não vemos crianças piolentas, gente. Acabaram com os piolhos. Mas na minha época tinha esses bichinhos. E quando tinha esses bichinhos, minha mãe botava a gente no colo dela e ficava a tarde inteira ali, ó. E conversando. Você tem que fazer assim, Henrique, você tem que fazer assim. Foram épocas difíceis, mas que me trazem lembranças boas. Bicho de pé.
Nunca tiveram, gente? Não? Eu até anotei aqui coisas boas. Deixa eu ver aqui. Frieira vocês tiveram? Não também? Puxa vida. Sarna. Peguei um cachorrinho lindinho, cachorrinho bonitinho, cachorrinho. Vim, mãe, quero esse cachorrinho. Trouxe o cachorrinho para dentro de casa. Lembro que eu dormia no sofá. E o bichinho dormia nos meus pés. Peguei sarna, porque ele estava com sarna. Outro dia levantava, ia dar banho, ia limpar. E a mãe explicando, uma convivência. Mas estava na sala, o pai e a mãe estavam na sala. Estava no quarto, o pai e a mãe estavam juntos. Hoje, cada um fica num cômodo. Você está na sala, o filho está no quarto, o outro está no outro quarto, a mulher está na cozinha, o cachorro está lá fora, latindo. Nós precisamos ser exemplo para essa geração, gente. Por que eu estou falando de coisas que eram boas e que a gente tem deixado? Por quê? Porque a tecnologia está vindo, realmente a tecnologia veio, as coisas têm crescido e tem sido muito bom, claro que tem. Hoje nós temos uma tecnologia, hoje nós temos, coisas, banda larga, internet, uma visão high definition, que a gente chama, né? Na minha época era high chuvisco. Eu tenho que falar isso, sabe por quê? Porque a minha televisão era a época da televisão preta e branca, e aquela televisão, antes dela ficar boa, ela fazia assim, ó, ela levantava, tinha uma faixa no meio, e ela fazia assim, ó, até esquentar, para daí eu tinha preguiça de ficar vendo aquele negócio, porque eu ficava com a cabeça assim, ia lá em cima dela e dava um soco, escondido da minha mãe, para ela clarear. Minha mãe ligava aquilo na sala para ir aquecendo, para ela poder assistir a novela 1 hora antes, e eu ficava lá, até o dia que eu descobri que eu dava um soco, ela clareava. Então eu esperava minha mãe ir para a cozinha. Quando minha mãe ia para a cozinha, eu ia lá e dava um soco, e funcionava, e dizia, mãe, já funcionou, pode vir. Mas antes, aí ela funcionava, aí alguém tinha que ir lá fora, um bambu, os mais ricos tinha de ferro, era uma antena que subia lá em cima, e aí você ficava mexendo, o filho ficava lá mexendo assim, e o outro lá dentro, aê, para a direita, aê, para a esquerda, aí, para aí, você está rindo? Os que não tinham condição de ter antena para fora, sabe o que fazia? Pegava e botava uma antena em cima da TV, ligava ali na TV, que eu não sei como é que ligava, e botava 2 bombril ainda assim, ó, para melhorar o raio do chuvisco que tinha na televisão. Hoje a criançada tem tudo, televisão no quarto, coisa, Netflix, qualquer outro, Disney Club, que eu nem sei falar o nome de tanta coisa que tem. Eu estou falando de coisas que vieram para servir a nosso favor, mas que têm acabado com as nossas famílias se nós não vigiarmos. E aí você vai me perguntar assim, pastor, mas eu não entendi nada, você começou essa mensagem lendo um versículo. Pois é, agora que eu vou começar a pregar. Sabe o que diz aqui? Não dei aos porcos vossas pérolas. O que esse texto tem a ver com relacionamento entre pessoas, gente? Muita coisa. Pérola aos porcos. O que é o porco? Quando você olha para o porco, para o animal porco, você lembra de um animal desleixado, sujo, sim ou não? Mas quando eu digo não dê uma pérola a um porco, parece uma expressão ofensiva, não parece? Parece ser ofensiva, não parece? Mas não é. Sabe por que não é? Porque a Bíblia diz que a pérola é sua. Ele diz assim, ó, não dê as vossas pérolas. E o que é pérola? Pérola é aquilo que tem valor para você, meu irmão, e que não tem valor para um porco. O que é o porco? O porco simplesmente é aquilo que não vê valor na pérola do outro. Olha onde eu quero chegar. A pérola, o que é pérola para um, pode não ser pérola para o outro. E aqui talvez seja o grande segredo dos nossos relacionamentos, porque nós queremos dar a nossa pérola, aquilo que é pérola para nós, nós queremos dar para o
outro. E aí talvez seja o grande problema da questão. Nós estamos dando aquilo que nós julgamos ser pérola para o outro, e o outro não tem aquilo como pérola. Quer um exemplo? O esposo dá um carro para a esposa. E aí ele é igual o pastor Iverson, ele vai lá e compra um Fusca. Que lindo Fusca, né, pastor Iverson? Aquele Fusca. E aí agora ele vai lá e dá para a pastora Silvana. O Fusca para o pastor Iverson é a pérola. Ele trabalhou, ele suou para conquistar aquele Fusca. Ele não deu para a pastora Silvana, mas estou imaginando que se ele desse para a pastora Silvana ia pegar aquele Fusca, e a primeira pergunta que ela ia fazer para o pastor Iverson era: cadê o ar-condicionado dele? Ele não é dramático? Por que ela faria essa pergunta? Porque o que é pérola para o Iverson não é pérola para a Silvana. E sabe o que eu quero que você aprenda desta mensagem? A vida é simples, gente. Sabe o que Deus está me ensinando e me ensinou durante essa semana? Que eu não tenho que dar a minha pérola para a Andréia. Eu tenho que dar para ela aquilo que ela tem como pérola. Então, se você não sabe qual é a pérola do seu filho, do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, da sua sogra, do seu sogro, dos seus familiares, faça uma pesquisa de campo e descubra qual é a pérola dessa pessoa. E passe a dar não aquilo que você acha que é pérola, porque é para você, mas para o outro pode ser que não seja. Um casal chegou para mim, o pastor, se coloque de pé, igreja, eu estou encerrando. O casal chegou para mim e perguntou assim: pastor, lá em casa eu pago as contas, eu compro tudo, eu deixo tudo certo, tudo em ordem, coisa mais linda. Olha, minha esposa não se incomoda com nada. E ela vem e reclama para o Senhor que ela quer sair de mão dada comigo, que ela quer que eu leve ela ao cinema, que ela quer que eu leve ela para passear. Isso para mim é uma palhaçada. Essa palhaçada que ele disse que é, para ela é pérola. Você entendeu? Pai, descubra as pérolas do seu filho. O que é que eles gostam? Vai lá, mete o pé naquele quarto, arromba aquele quarto. Porque você é o dono dessa casa. Antes de arrombar, bata. Porque a Bíblia fala que a gente tem que evitar confusão. Então, bata primeiro. Mas se não abrir, bota o pé para dentro e entra com a porta. E fala: eu mando neste lugar, vim te tirar daqui. Porque eu amo você e quero dar para você pérola. Esposa, descubra a pérola do seu esposo. Marido, descubra a pérola do seu esposo. Sabe, a vida é simples. Você viu que eu não falei de nada que não fosse coisas que você já tem e sabe de cor e salteado, mas que muitas vezes nós precisamos ouvir. Você que está com a sua família aqui, né? E você que não tem família, mas ache alguém, né? Eu quero orar, queremos fazer uma oração por você que é família. Se você quiser sair do seu lugar, nós temos espaços, dá para ficar mais distanciado. Isso é algo que nós vamos fazer todos os terceiros domingos aqui. Eu vou pedir para que seja cantada uma canção que é a bênção da família. Eu quero orar com você, mas eu quero abençoar você. Então você que está com o seu cônjuge, você que está com sua esposa, pega agora na mão dele. Se está aqui no altar, né? Se você tem alguém que vem aqui, faça igual a André, vem aqui perto, né? Isso, já vi que a Diana está vindo, isso. Se você quiser, fica aí no seu lugar. Se você quiser vir aqui na frente, mais perto, pode vir, não tem problema. Não fique só, você que está sozinho. Você fala assim: pastor, eu estou sozinho. Vem aqui na frente, fica pertinho de mim, né? Mais próximo aqui do altar, nós vamos orar por você. Mas a bênção é para nós como família. Amém ou não amém?